Salmos de número 37, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos findando o ano de 2020, que Deus nos instruiu que buscássemos sabedoria e inteligência. Quando adentramos ao ano de 2020, Deus nos deu essa palavra. Nós não sabíamos o quanto seria necessário para continuarmos de pé, continuarmos vivos, termos sabedoria e termos inteligência vinda de Deus. Estava lendo algo sobre sabedoria essa semana e diz assim: as decisões que a humanidade tomar nos próximos 35 anos irão determinar o futuro dos próximos 500 anos. Então, em 35 anos, nós vamos decidir como será o mundo se Jesus não voltar em 500 anos. Está nas mãos dessa geração determinar com sabedoria, com inteligência, como irá viver o ser humano na terra, pelas suas decisões que nós tomarmos nos próximos. A idade, ela duplica a cada 13 meses, o conhecimento, ele duplica, ele avança. Por isso nós ficamos tão abismados com tantas novidades que nós recebemos, que nós temos, que nós não sabíamos ou não conhecíamos há 10, 15 anos atrás, mas já estamos vivenciando hoje. E muitos de nós nem sabemos como lidar com tanto conhecimento que está sendo chegado às nossas mãos. A nossa vida se tornou mais complexa, e a grande pergunta em nossos dias são: por qual caminho eu vou caminhar? Como eu vou caminhar nesses anos? Como eu vou levar a minha família, os meus negócios? Como eu vou caminhar com tudo isso que está acontecendo? E o salmista Davi, há muito tempo atrás, inspirado por Deus, ele já nos deixa escrito o Salmo de número 37. Ele já inicia o Salmo de número 37 com o título: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. A prosperidade dos pecadores acaba, mas os justos serão felizes. E ele entra então no primeiro versículo dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não fique indignado com nada. E
usando isso de pretexto para que você possa fazer o mal. Olha, eu estou indignado, e por estar indignado, eu vou agir dessa forma. É um tempo que nós temos que buscar em Deus qual será o caminho para nós continuarmos caminhando, para que esta palavra, ela venha se cumprir em nossos dias, em nossa vida. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Felizes ou felicidade é uma palavra que está em moda, né? Ouvimos hoje, eu agi desse jeito porque eu quero ser feliz. Eu destruí meu casamento porque eu preciso ser feliz. Quantas pessoas estão usando isso e por qual caminho estamos indo? Eu estou buscando a felicidade. E buscar a felicidade é deixar tudo de bem para trás e começar a se indignar. Achar que não estava vivendo bem, achar que não iria alcançar benfeitorias vindo de Deus. Então nós precisamos nos perguntar, que caminho eu vou seguir? O ano de 2021 começa daqui a alguns minutos, e nós temos que decidir qual caminho eu vou percorrer, por onde eu vou, quais serão as minhas decisões, porque cedo o ímpio será ceifado, como a erva, murchará como a verdura. Então tudo aquilo que muitas vezes nós admiramos, vai murchar. A vida que queremos, não é apenas um desejo, é uma caminhada. É uma caminhada que ela vai nos levar a algum final. Então, como nós caminhamos, nós atingiremos um objetivo. Então, eu tenho que decidir como eu vou percorrer este ano. Qual vai ser a minha forma de vida, como eu vou viver, o que eu vou ouvir, o que eu vou obedecer. A palavra diz, os ímpios perecerão, os justos serão recompensados. E nos leva a entender que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom, eles são confirmados. Deus confirma, Deus se agrada, e Ele irá se deleitar, haverá satisfação, haverá alegria. No segundo ponto diz, ainda que venha a cair, não ficará prostrado. No versículo de número 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. É uma segurança nesse caminhar. Ainda que venhamos tropeçar, ainda que venhamos cair, temos a certeza que Deus vai nos levantar. Então podemos caminhar com confiança. Porque nós corremos tanto atrás de prosperidade? Porque nós temos medo do amanhã. Temos medo de deixar os nossos filhos desamparados. E pensamos, eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso ajuntar. Eu lembro de uma mensagem que eu dei este ano ainda, que este é um ano de nós tirarmos bagagens, andarmos com uma mochila, com algo mais leve, porque nós não precisamos de tantas coisas que nós imaginávamos que nós precisávamos. Este ano veio nos ensinar que muitas coisas são desnecessárias. E muitas coisas que nós pensávamos que era a nossa felicidade, é apenas peso de bagagem. Então nós devemos confiar em Deus. E como confiar? O salmista, ele tem a resposta para essa confiança no versículo de número 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi
um justo desamparado. O que fará a diferença? Buscar a justificação em Cristo. Sermos justificados em Cristo. O que nos fará caminhar nessa caminhada com a segurança, com a satisfação, com a alegria, e ainda que venha tropeçar, saber que haverá uma mão para nos levantar, e confiar. Confiar é entregar, é descanso, é esperar em Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então, este ano que vai se iniciar, você tem que decidir que forma você vai viver. Correndo como corria, ganancioso como nós vivíamos, desesperados por causa do amanhã que nós nem sabíamos como iria chegar. Quem no começo ou no final do ano de 2019 para 2020 não fez sonhos e não fez projetos de muitas viagens? Olha, 2020 eu vou viajar. Eu estou cansado, tenho trabalhado muito, mas foi possível viajar? Não. Porque não cabe a nós decidirmos tantas coisas. Não é aquilo que eu penso que eu posso fazer. Então, confiar. O salmista Davi, ele nos diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Isso nos dá segurança que os nossos filhos nunca vão mendigar o pão. E Deus sempre dá com sobejo. Deus sempre dá com abundância, sempre sobrando. O que é necessário? Justo. Ser justificado por Cristo. Buscar essa presença em Deus, para que sejamos justificados. Jeremias 10, 23, ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. É algo que nós precisamos ouvir e entender. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Esse foi um ano que você não conseguiu dirigir do jeito que você gostaria, você não conseguiu sonhar do jeito que você gostaria de sonhar, mas nós podemos chegar no último dia e dizer: até aqui Deus me ajudou, até aqui Deus me amparou. Eu posso chegar no último dia e falar: eu sou mais do que vencedor. Eu venci este ano. Eu venci as pragas, venci as enfermidades. Não que ela não estivesse ao nosso derredor, muitas vezes tentou entrar em nossos lares, apanhar alguns dos nossos familiares, mas todo aquele que dobrou o seu joelho, clamou ao Senhor, o Senhor veio com misericórdia. Amém? O Senhor tem nos abençoado. Não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Ainda que pelas muitas batalhas você venha se cansar, venha cair. Quantas vezes durante este ano Deus teve que te pegar pelas mãos e te levantar? Quantos dias você se levantou desanimado, mas teve que Deus enviar uma palavra para que você se animasse, para que você se levantasse? Essa é a promessa. Ainda que pelas muitas batalhas você venha se cansar, não ficará prostrado, não ficará desamparado, e nunca vai mendigar o pão, nem você, nem a sua semente. Amém? Aqueles que creram, confiaram em Deus, porque desse púlpito veio palavras dizendo: olha, se você crer, este ano, no meio da dificuldade, Deus vai te prosperar. E aqueles que apanharam a palavra profética, hoje estão dando testemunho. É verdade. Eu venci. Eu nunca pensei que iria comprar uma casa. Comprei uma casa. Várias pessoas chegaram para nós dizendo: comprei casas.
Mas você pergunta como em um tempo de economia parada? Essa palavra de Deus se cumprindo. Ainda que caia, eu vou te colocar de pé. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. Eu vou te segurar. Nunca vai mendigar o pão. A sua semente será abençoada. O Senhor será o seu supridor nesta caminhada. Diga, nesta caminhada, o Senhor vai suprir todas as necessidades. Chamar Deus para que esteja caminhando com você, para que Ele esteja te direcionando, para que Ele esteja te guiando em cada passo. Não deixar que você vai pelo seu próprio pensamento, pela sua própria ideia. Eu penso isso, eu penso aquilo. Fala com Deus. Peça direção a Deus. Peça para que Deus dê sinais. Peça para que Deus dê respostas. Salmo 119, versículo 133 diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Me direciona, ordena os meus passos. Onde? Na tua palavra. Como nós vamos viver 2021? Pela palavra. Nós temos chamado a igreja para voltar à palavra. É tempo de voltarmos à palavra. É tempo de ouvirmos Deus falar. Não é mais tempo de eventos, não é mais tempos de brincadeiras. É um tempo de ouvir a palavra e ser direcionado pela palavra. É um tempo de estar com os ouvidos atentos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Ministra o meu coração. Senhor, dá a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Não podemos entrar nesse ano de 2021 sem tomar posse desta palavra. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor estará confirmando cada passo que você vai dar. Não é por aí, não é pela direita, não é pela esquerda. Ouça o que eu te digo, ouça minha palavra, ouça o que eu falo com você, ouça o que eu tenho separado para você. Nós estamos vivendo num tempo de muitas informações. Muitas informações. O pobre ensinando como ser rico, né? A gente liga o celular, aí um pobre ensinando como ser rico. Aí você pergunta, é rico? Não. Ele está ensinando o que ele não sabe, está ensinando o que ele não vive. Aquele que não vive a palavra, começa a querer ensinar a palavra, mas não vive a palavra. Nós temos num tempo de ouvir Deus falar. Não é um tempo de você ouvir o Gerson falar. Porque se você ouvir o Gerson falar, o Gerson não tem nada para te dar. É um tempo de ouvir Deus falar. Ah, o Gerson tem muita sabedoria. Não tem sabedoria alguma. Toda a sabedoria nós buscamos este ano. E a palavra diz que a sabedoria e a inteligência vêm do Senhor. Quem entendeu isso, buscou em Deus, não buscou em homens, não buscou em lugares, buscou na palavra de Deus, ouviu o que Deus tinha para dizer. Nós ficamos muito impressionados com fulano, com ciclano, com beltrano, e deixamos de ouvir Deus falar. Deus usa aquele a quem Ele quer usar. É um tempo de nós decidirmos. Esta palavra do Salmo 37, ela diz assim: rir ou chorar? O que você vai preferir esse ano? Rir ou chorar? Cora Coralina, ela escreve uma poesia exatamente com esse título: rir ou chorar? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir
entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o que mais importa é o decidir. Nós estamos entrando em um momento de decisão. Você vai preferir buscar conselho dos ímpios, e a palavra do Senhor diz que os ímpios vão desaparecer, os ímpios vão murchar, ou você prefere rir com aqueles que ouvem a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus, conquistam as bênçãos através da palavra de Deus? Então é uma decisão. O que eu quero para este ano? Rir ou chorar? Desistir ou continuar? Tudo é uma decisão nossa. Então a palavra de Davi diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. A palavra está falando para um tempo de como viver na terra, de como vencermos esse tempo aqui na terra. Como nós vamos vencer? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 21. Diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E os teus ouvidos ouvirão. Ouvirão quem? O Espírito Santo de Deus. Não ouvirão mentalistas, mentores, não. Ouvirão o Espírito Santo de Deus. Diga, é um tempo de nos voltarmos ao Espírito Santo de Deus. Ele vai nos direcionar este ano. É Ele que vai nos estar direcionando, e a sua palavra vai estar confirmando os nossos passos. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, anda nele, sem se desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Confirmação do caminho. Esse é o caminho. Qual é o caminho? A palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quantos creem nessa palavra? Diga, eu decido caminhar na palavra. É uma decisão. É um ano de decidir. No caminho incerto da vida, o que mais importa é o decidir. Eu decido ser justo. Eu decido ser abençoado. Eu decido que eu nunca irei mendigar o pão, e nem a minha descendência. Eu decido. A decisão é nossa. Nós temos que tomar essa decisão. Deus nos deu sabedoria e inteligência, e quando Deus nos dá sabedoria e inteligência, nós temos para decidir. Eu decido por Deus. Amém? Diga, este ano de 2021, nós estaremos na presença do Senhor, e o Espírito Santo estará nos direcionando. Quantos creem nessa palavra?